pessoal, tudo bem? Hoje quero conversar com você a respeito de uma coisa que às vezes pode acontecer com você no seu tratamento com implantes e às vezes você fica se perguntando por que isso aconteceu. Às vezes você faz um tratamento e no final do tratamento você percebe que o seu dente ficou maior, meu dente ficou grande. Por que será que isso acontece, do seu dente ficar grande? Alguns casos, pessoal, o que acontece é que você perde muito osso, você perdeu a altura óssea, tá? E quando você vai fazer um dente, uma prótese, você percebe que o seu dente ficou grande, porque esse tamanho do dente, ele está compensando uma perda óssea, tá? Que você teve quando você perdeu aquele dente, tá? A gente já falou muito aqui em outros vídeos a respeito da perda óssea. Quando você perde um dente, aquele local, aquele osso aonde que segurava o seu dente, ele para de ser estimulado pela mastigação. E aí faz com que o organismo reabsorva aquele osso. O organismo começa a consumir aquela massa óssea e diminui muito. E muitas vezes você perde na altura óssea. Então pensa o seguinte, ó, você tem aqui a sua gengiva, aqui para cima você tem o seu dente. Aqui para baixo é o osso, né? Gengiva e osso. Quando você perde o dente, às vezes a gengiva e o tecido ósseo abaixa. E aí o que acontece? Na hora que você vai fazer o dente, o teu dente fica maior, tá? Então, isso é muito comum de acontecer. Todas as áreas que perdem osso, que perde altura óssea, quando você faz implante, que você vai fazer o seu dente de porcelana ou de resina, é provável do seu dente ficar maior. Se a gente está trabalhando em uma região posterior, esse problema ele fica um pouco menos, fica mais fácil da gente levar, porque não é uma região estética. Agora, o problema é quando a gente fala da região da frente, dos dentes da frente. Às vezes o paciente ele vai ficar com um dente um pouco maior do que os outros dentes, né? Devido a essa perda óssea que o paciente teve, tá? Se durante o sorriso esse defeito não aparecer, que um dente está maior que o outro, tudo bem. Agora o duro é que algumas pessoas, quando sorri, aparece todo o dente. E aí esse defeito ele pode ser mais facilmente visualizado e aí gerar um problema. O que a gente faz para resolver esse problema? A gente tem que analisar se aquela região onde você perdeu a altura óssea, se a gente consegue restabelecer com o enxerto, mas eu já te falo que restabelecer a altura de osso é uma tarefa bem mais difícil, tá? Os enxertos geralmente eles restabelecem espessura de osso e não altura. A altura ela é um desafio ainda muito grande na odontologia, então fica muito complicado. E a outra forma da gente resolver isso é através da aplicação de gengiva artificial. É mais ou menos assim: se por um acaso o seu dente perdeu, vamos colocar que você teve uma perda de 3 milímetros de altura óssea, tá? Então, se eu fizer um dente normalmente ali, vai ficar 3 milímetros maior. Parece pouco, mas já dá uma boa diferença. Nesse caso, o protético, em vez dele colocar uma cor de dente nesses 3 milímetros, ele vai utilizar uma gengiva artificial. Isso pode ser em resina e isso também pode ser em cerâmica, gengiva artificial em cerâmica. Essa é uma forma de mascarar esses tipos de defeitos ósseos que acontecem, tá?
Às vezes tem alguns pacientes, alguns colegas dentistas que não gostam muito da gengiva artificial, porque apesar dela ser bem caracterizada, às vezes nota-se, né, um pouco da artificialidade do caso. Mas eu já vi maravilhosos trabalhos, né? Se o protético é um protético, um técnico bom, ele consegue deixar uma estética muito boa, satisfatória, e ao meu modo de ver, às vezes é o que vai resolver para poder trazer uma estética, né? Não deixar o paciente, se a gente estiver falando de uma zona de estética, não deixar o paciente às vezes constrangido, né? Achando que um dente está maior, muito maior do que o outro, né? Então, a aplicação de gengiva artificial, ela é uma saída boa para esses casos, para o seu dente não ficar grandão, tá? Mas isso você pode também estar conversando com o seu dentista antes de você começar o tratamento, porque em muitos desses casos o dentista já consegue ter uma noção se aquele dente tende a ficar um dente maior ou não, pela quantidade de perda óssea que o paciente teve. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar aqui no descritivo aqui embaixo. Devagarzinho a gente vai respondendo a todas as dúvidas de todo mundo, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana para todos.